exercício que nós vamos resolver agora, pede-se para determinar as composições mássicas das fases líquidas resultantes da mistura de 100 gramas de uma mistura de ácido acético e água, com 60% em água e 40% de ácido acético, mais 140 gramas de éter isopropílico. Para a gente obter essa composição, a gente tem que ler um diagrama parecido com esse que eu desenhei aqui. E eu vou explicar algumas coisas para vocês. Primeiro, em cada ponta desse triângulo é representado uma substância. No caso aqui, ácido acético, éter isopropílico e água. Eu representei o ácido acético por B, a água por A e o éter por C. A mistura entre água e ácido acético e de éter isopropílico e ácido acético são 100% miscíveis. Mas a mistura entre éter isopropílico e água é parcialmente miscível. Essa região do triângulo aqui acima é uma fase apenas. E essa região abaixo dessa curva aqui tem duas fases. E é aqui que tem as duas fases que se dividem. E é a região do equilíbrio líquido-líquido. E para a gente ler esse diagrama, a gente vai entrar com a fração mássica da água, porque nesse eixo horizontal aqui, a gente lê a fração mássica da água. No caso aqui, por exemplo, aqui, WA. E no eixo vertical, a gente lê a fração mássica do ácido acético. E a fração mássica do éter isopropílico é obtido por diferença. Como a soma total das frações mássicas tem que ser igual a 1. Então, a fração do éter isopropílico vai ser 1 menos a fração da água menos a fração do éter. Aqui a gente encontra essas frações em um ponto. Dentro dessa região de equilíbrio líquido-líquido, existem várias retas. Aí vai ter uma reta passando por esse ponto que a gente traçou. Aqui vão ter várias retas, mas só uma que vai ser interceptada. A mistura que deu dessas duas frações aqui vai se dividir em duas. Você vai encontrar as composições nos extremos dessa curva. Vai ter uma mais rica em éter e outra rica em água. E como que você vai ler? Você vai ler novamente a fração de água. Vou chamar aqui de 1 e aqui de 2. A fração de A em 1. A fração de A em 2. Faz a mesma coisa para o ácido acético. E a fração de éter isopropílico que vai ter em cada uma das misturas também vai ser achado por diferença. Então, para calcular as frações mássicas da água e do ácido, a gente faz o seguinte. A gente sabe que entrou 100 gramas de uma mistura de ácido acético e água. E essa mistura é composta de 40% de ácido acético e 60% de água. Ela foi misturada com mais 140 gramas de éter. Então, a fração de água vai ser 60% de 100. Dividido pela massa total, que vai ser 100 mais 140, que vai dar 0,25. A fração do ácido vai ser 40% de 100, dividido pela massa da mistura, mais a massa do éter, que vai dar 0,166. Aí a gente vai para o diagrama agora. O diagrama é o seguinte. A gente vai colocar a fração de água e a fração de ácido, interceptá-los, e esse ponto vai bater em uma das retas de amarração. Aí a gente sabe que a mistura composta por essas frações vai se dividir em duas, numa fase alfa e uma fase beta, que as composições podem ser lidas nos extremos da curva. Vai ter uma fase beta rica em éter e uma fase alfa rica em água. E as composições a gente lê de novo. A fração de água, que no caso da fase alfa aqui, vai ser 0,70 de água e 0,25 de ácido. E o resto vai ser de éter.
Então, como a fração de água é 0,70, a fração de ácido 0,25, se você somar aqui dá 0,95. Quanto sobra para dar 1? 0,05. Agora a composição na fase beta vai ser 0,11 de ácido acético, 0,04 de água e o resto de éter, que vai ser 0,85. Então aqui a composição na fase beta vai ser de água 0,04, de ácido 0,11 e de éter vai ser a subtração de 1 menos as frações dos anteriores, que vai dar 0,85. Aí, como eu já tinha dito, a fase beta vai ser rica em éter e a fase alfa rica em água.